do Palmeiras, recusando proposta gigante do futebol russo. Para falar também sobre um ex-jogador do Flamengo que faz sucesso no Palmeiras e terá aumento salarial e prorrogação do contrato. Para completar, mercado, bastidores. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o New York City anunciou nessa terça-feira a contratação do atacante Luiz, que pertence ao Palmeiras. Empréstimo até o fim da temporada de R$1,5 milhão, a opção de compra por 80% dos direitos econômicos, avaliada em R$30 milhões. E o Palmeiras recusou proposta de R$145 milhões por Flaco Lopes. A oferta veio do Spartak Moscou, 25 milhões de euros ou 145 milhões, com uma observação importante. 20 milhões de euros fixos e outros 5 milhões de euros em bônus. Já havia contado para vocês que a presidente Leila Pereira, obcecada pelo título da Libertadores, tem prometido a Anderson Barros, Abel Ferreira e a quem quiser ouvir que ela não pretende vender jogadores titulares a menos que surjam propostas espetaculares. E esses 25 milhões de euros, sendo 5 milhões em bônus, estão longe daquilo que o Palmeiras imagina que vale o Flaco Lopes. Hoje a avaliação no Verdão é de que o Flaco vale no mínimo 40 milhões de euros. O Spartak Moscou promete uma nova investida, mas vai precisar melhorar bastante essa possibilidade para que o negócio aconteça. Importante registrar que o Flaco também tem descartado mercados alternativos. Ele chegou a ser especulado num clube da Turquia e disse que não tem a intenção de fazer negócio. Diante desse cenário, dá para imaginar que o Flaco permanecerá no Verdão, a menos que um clube grande, como por exemplo o Atlético de Madrid, apareça com 50, 60 milhões de euros. Só para completar, registrar que o Flaco é o artilheiro do Palmeiras na atual temporada, com 14 gols e tem contrato no Verdão até dezembro de 2029. Tem ex-jogador do Flamengo fazendo sucesso no Palmeiras e garantindo direito a aumento salarial. E me refiro a Felipe Tereza, atacante revelado na base do Fla. Chegou a ser autor de gol de título mundial contra o Olympiacos e acabou dispensado em outubro do ano passado por conta de problemas extracampo. João Paulo Sampaio, gerente da base do Palmeiras, decidiu contratá-lo e o Felipe Tereza tem dado conta do recado. Ele é, inclusive, o artilheiro do Campeonato Brasileiro Sub-20 com enorme folga em relação a seus concorrentes. Pois bem, o Felipe Tereza chegou num contrato de risco até dezembro de 2027. Super satisfeito com o desempenho do atacante, o Palmeiras já o chamou para prorrogar esse contrato até dezembro de 2030. Próxima multa rescisória de 100 milhões de euros. É óbvio que por conta disso vai haver um belo reajuste salarial para o atacante que costuma atuar pelos lados do campo, mas tem se mostrado extremamente artilheiro com a camisa do Sub-20 do Palmeiras. Para completar o noticiário alviverde, registrar que Paulinho está fora da partida dessa quarta-feira contra o Vitória no Campeonato Brasileiro. O atacante sofreu um leve entorse no tornozelo contra o Galo, nada que o impeça de estar à disposição para a partida contra o Fortaleza, Copa do Brasil, no fim de semana. Nicola, o que você achou da partida do Mamadi Cissé ontem contra o Palmeiras? Tem alguma chance do Palmeiras com base nisso ir atrás dele? Sabe o que mais me chama a atenção no Cissé? A personalidade dele. Cara, assim, ele é novo, muito mais novo do que vários dos veteranos, ganha infinitamente menos, mas mesmo nos momentos de maior dificuldade do Galo, com a bola queimando até nos pés dos caras grandes, o Cissé não se esconde, cara, é muito louco isso. O moleque tem muita personalidade, tem muito vigor físico, tem muita capacidade, e ainda tem alguns problemas de posicionamento, né? Um cara que sai muito pro jogo e deixa espaços, enfim. Mas é um cara para ser lapidado, eu acho um cara super interessante. Você falou sobre o Palmeiras contratá-lo, acho que ficou difícil para o Palmeiras ir buscar o Cissé. Imagino que quando sair do Palmeiras, do Atlético, vai sair para ser negociado para o exterior, tá bom? Nicola, é verdade que depois do caso do Danilo, o Palmeiras não vai atrás de ninguém? O Pedro Tricta é o que o Palmeiras tem afirmado, tá? O Palmeiras entende que seu elenco atual é bom, que não há necessidade de reforços e que o Danilo era uma oportunidade de mercado, alguém que o Abel adora, alguém que o Abel entende que seria um enorme acréscimo, e diante desse cenário o Palmeiras chegou a sugerir até 30 milhões de euros. Por exemplo, o Fabinho, volante que foi procurado pelo Palmeiras no início da temporada, De Ossa, outro que o Palmeiras tentou contratar na janela da metade do ano passado. Esses nomes estão meio que disponíveis, né? O De Ossa em negociações com o Vasco, o Fabinho livre depois de sair do Al Ittihad. Mas o Palmeiras tem batido na tecla de que não pretende contratar ninguém, tá bom? Renato Rodrigues, cara, e o Paulinho do Palmeiras, que situação? Pois é,
Paulinho vai ser poupado da partida contra o Vitória nesse meio de semana, jogo do Campeonato Brasileiro. Ele sofreu uma entorse leve no tornozelo. O Palmeiras garante que não é nada mais grave e que o Paulinho pode ter condição de jogo já no final de semana, quando o Palmeiras começa a enfrentar o Fortaleza pela Copa do Brasil, tá bom? Tá? O Alfredo Ferro Nicola chegando agora, alguma novidade no meu Palmeiras? O Luiz foi anunciado, lá no New York City, empréstimo de 3 milhões de reais, empréstimo de 1,5 milhão de reais e a opção de compra de 30, tá? O Palmeiras recusou 2 propostas pelo Flaco, uma da Turquia, a outra da Rússia. A melhor das ofertas era a de 25 milhões de euros do Spartak, 20 fixos, mais 5 de bônus. Nem o Flaco, nem o Palmeiras se interessaram. E a Leila continua insistindo de que só vai vender titulares diante de propostas astronômicas. Até surgiu um agora no meio da live, quer ver? Ó? O Palmeiras recusou a investida do Aston Villa pelo atacante Alan. Valores da investida de 25 milhões de euros mais 5 milhões em bônus. 25 mais 5, tá? O Palmeiras agradeceu a oferta e disse que o jogador não está à venda. Só reforça isso que eu estou contando para vocês. A presidente Leila Pereira tem afirmado que não quer vender seus titulares. Essa informação possivelmente deve ter sido passada pelo Paulo Pitombeira, que é o representante do Alan, tá bom? O Washington Pereira, sabe alguma coisa sobre o Quinteiro no Galo? Acabei de explicar, né? O Paulinho não deveria se aposentar, já que nunca mais vai jogar bola normalmente. Será o Paulinho atacante do Palmeiras? Só para quem está chegando agora, eu contei para vocês no início da live que o Paulinho sofreu sofreu um entorse do tornozelo, nada a ver com as lesões que ele tinha por estresse. O Palmeiras alega que para a partida contra o Fortaleza no final de semana na Copa do Brasil ele já vai estar à disposição. O Alfredo Ferro, o Palmeiras pode surpreender com alguma contratação? Alfredo, o Palmeiras tem sido mestre nesse negócio de contratar sem que ninguém saiba. Mas o que se diz no Palmeiras hoje é que o Palmeiras não busca reforços. A prioridade hoje vai ser manter titulares. Surgiu agora à noite a informação de que o Aston Villa tentou contratar o Alan por 25 milhões de euros fixos, mais 5 de bônus, o Palmeiras recusou. O José Queiroga, boa noite, Nicola, por que o Palmeiras não pega o dinheiro que é apagado no Danilo e compra o Luiz Henrique? Haveria necessidade de um pouco mais de grana, mas a percepção do Palmeiras hoje é de que nem o Danilo seria uma necessidade, e sim uma oportunidade de mercado. O Diego Almeida, quando é que o Danilo vai para o Palmeiras? Pois é, Diegão, felizmente daqui você não ouviu que havia algo fechado, que o Danilo seria jogador do Palmeiras. Eu sempre contextualizando que o Botafogo não havia aceitado, o Botafogo estava criando dificuldades, felizmente mandei bem nessa. E essa história de que a Roma da Itália tem interesse na contratação de Maurício, de novo, o meio atacante do Palmeiras, sendo especulado por um clube italiano. Algumas semanas atrás, contou-se que ele poderia ir para a Atalanta. Cheguei a perguntar para o empresário dele, o André Curi, se tinha alguma negociação. O que está muito claro para mim é que o André está trabalhando no mercado italiano em busca de alternativas para o Maurício, jogador que disputou a última Copa do Mundo pela seleção paraguaia. Mas, em relação à Roma específica, o Palmeiras assegura não ter recebido proposta. Pode haver alguma conversa com o staff do jogador, mas a oferta oficial ainda não. Jogador que foi contratado por 60 milhões de reais do Internacional em 2024, o Palmeiras certamente não vai negociá-lo por menos de 120, 130 até 140 milhões de reais. A notícia é triste para o torcedor alviverde. Nesse fim de semana, a derrota em casa para o Galo por 2-1. O Palmeiras sai perdendo no placar com uma falha gritante do goleiro Carlos Miguel, chega ao gol do empate com o Felipe Anderson, mas Igor Gomes decreta a vitória do Atlético. Palmeiras, que não perdia há bastante tempo em casa, teve a chance de aumentar sua vantagem para o Flamengo, que tinha empatado pouco tempo antes com o São Paulo no Maracanã, mas no final das contas, em vez de aumentar a vantagem, o Palmeiras viu essa distância diminuir. Hoje o Palmeiras tem 6 pontos de vantagem em relação ao Fla, com o jogo a mais. Se o Flamengo vencer esse jogo que tem a menos, a distância cai para apenas 3 pontos. O Palmeiras desperdiça ótima chance de encostar ou de abrir vantagem em relação aos demais. Fala aí, família, beleza? Chegamos aqui com mais um giro de notícias exclusivas e atualizadas do mercado da bola do maior clube brasileiro, que a gente tá falando do Palmeiras. Então deixe o seu like, se ativa no nosso canal. Ative também o sininho das notificações para você receber as principais informações do mercado da bola do maior clube do mundo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.